Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D e eu estou como sempre com a Ti. E aí, galera? E hoje a gente vai começar a terceira parte do nosso documentário de Higurashi no Nakoroni, 圭一君こそレナに嘘や隠し事してないかな。 falando da sua estrutura e a ordem correta de se ver o anime, né? Porque é uma dúvida que surge a cada temporada que lança, porque tem vários OVAs, ele é meio que fragmentado, e hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E quem vai começar o nosso diálogo aqui hoje é a Ti, então tá com você, Ti. E aí, galera? Vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura. E Higurashi possui uma estrutura narrativa inusual, sendo um dos primeiros, ou o primeiro jogo, dividido em arcos de perguntas e respostas. Vamos lá, galera. Lembra aquele disclaimer que eu dei no último vídeo sobre os nomes em japonês? A gente vai fazer o mesmo disclaimer hoje. A gente começa então aqui com os arcos de perguntas. Onikakushi-hen, levado pelo demônio. Wataganashi-hen, algodão à deriva. Tatarigoroshi-hen, maldição assassina. E Himatsubushi-hen, tempo desperdiçado. A inspiração de Ryushiki para o Ryu, né, que a gente chama o autor, para fazer esse tipo de estrutura, provavelmente veio de A Bruxa de Blair. No Japão, o filme foi exibido nos cinemas adaptando apenas uma parte do material original, e por isso a conclusão ficou meio confusa, gerando muitas críticas. Como era muito pouco acessível o livro no país, os japoneses não tinham facilidade para saber a conclusão da história. O autor sabia que seria criticado por montar histórias que não possuem uma conclusão palpável nos arcos de perguntas, e todos possuem um bad ending. Muitos fãs mandaram mensagens para o autor pedindo para que fizesse os arcos com finais felizes. Contudo, ele tinha um objetivo claro de fazer o leitor refletir sobre o jogo, montando o quebra-cabeça dos fatos dos capítulos diferentes entre si, para poder tirar conclusões do verdadeiro culpado dos desastres que ocorrem em Hinamizawa. Não como peças jogadas aleatoriamente, mas arranjadas em um círculo e entrelaçadas entre si, apontando aí, né, a principal fonte do problema. Inicialmente era para ser uma visual novel, mas o autor ficou incomodado com o sistema de escolhas, então ele mudou o gênero para sound novel. Mesmo não tendo uma parte considerada bonita, em pouquíssimas horas conseguiu vender todas as 200 cópias de CD do jogo, que custava de 100 ien cada, cerca de $1. Ele começou a vender online, em algumas horas vendeu 700 cópias. Mesmo com a fama crescente, tinha um receio de se conseguia vender em lojas de jogos doujin, pois segundo Ryu, abre aspas, não tem uma boa arte, não é um jogo pornô, eroge, e é desconhecido, fecha aspas. Naquela época, a maioria das visual novels famosos também eram eroge, incluindo Air, Keno e Tsukiji. Para poder separar os arcos de pergunta de resposta, o autor resolveu colocar um nome diferente na obra, adicionando Kai, que significa solução. Os arcos de respostas, que é o Kai, que a gente falou um pouco no vídeo anterior, né, a parte 2, a gente tem o Miyakashi-Ren, que é os olhos abertos, ele soluciona o arco de Wataganashi-Ren. Nós temos o Tsumihoroboshi-Ren, que é reparação, que ele soluciona o arco de Onikakushi-Ren. Continuando, temos o arco de Minagoroshi-Ren, que é o massacre, que ele soluciona o arco de Tatarigoroshi-Ren. E por último, o Matsuribayashi-Ren, que é a música do festival, que é o último arco que soluciona os problemas centrais da história. Pode-se dizer que é também o arco que soluciona Himatsuburushi-Ren. O sucesso foi tão grande que até 2006 foram vendidas mais de 100 mil cópias dos jogos originais, algo incomum para jogos doujin, e um feito tão não alcançado até então, desde que Tsukihime foi lançado. Um dos maiores pontos fortes, né, dos jogos de Higurashi é a trilha sonora. De início, Ryu colocou algumas músicas de fundo com licença livre. Entretanto, algumas ali tinham os direitos autorais reservados, que deram medo no autor caso houvesse algum processo. Depois, alguns fãs resolveram compor músicas para pôr no jogo. Com o grande sucesso que teve Higurashi, surgiram oportunidades para adaptações para outras mídias, até finalmente haver as adaptações de anime, que a gente conversou sobre no vídeo passado, além dos OVAs, que também comentamos no vídeo anterior, sendo eles... O primeiro da lista é o Higurashi no Nakoroni Rei, que é um formato de OVA lançado em 2009 e também pode ser considerada a terceira temporada do anime, composta por 3 arcos, com um total de 5 episódios. O primeiro e o último são simplesmente fanservice, e eu recomendo vocês não assistirem, mas os episódios 2, 3 e 4, que é o Saikoroshi Ren, ou o arco do dado assassino,
contam a história depois de 2 meses dos acontecimentos do último arco, Higurashi Kai, ou especificamente Matsuribayashi Ren, e mostram a vida mais íntima da Rika Furuji, permitindo-nos conhecer melhor sua família. Com os acontecimentos dos arcos e a falta deles, Rika enlouquece e acaba se tornando a vilã. Muitos consideram esse arco como o epílogo da série, principalmente por envolver uma personagem misteriosa. Essa personagem é Frederica Bercastiel, e só aparece no final de Higurashi Kai. A gente segue com o Higurashi no Nakokoro ni Kira. Se você sentiu falta de muitas das cenas de fanservice na trama principal, foi compensado nesse. Gente, não vale a pena. Mas enfim, a gente falou sobre isso na live, vão lá assistir. Também em formato de OVA, lançado em 2011, é uma comemoração dos 10 anos da franquia de Higurashi. Possui 4 arcos, incluindo Batsukoi Shihen, que originalmente é um dos arcos do material original de Higurashi Rei, mas como é uma história muito boba e irrelevante para a trama como um todo, foi parar aqui. Sim, esse é o nível de Higurashi Kira. Se você não gosta de fanservice por fanservice, mantenha a distância de Higurashi Kira. É o que a gente podia ter falado sobre, a gente já trouxe aqui pra vocês. E sigam esse conselho, fiquem longe de Higurashi Kira. Continuando com Higurashi Outbreak, esse OVA foi lançado em 2012 e inicialmente era para ser um filme. É baseado em Higurashi Outbreak, uma história presente na venda do CD de trilhas sonoras do jogo Higurashi Daybreak, que por sua vez é um jogo em terceira pessoa. É importante dizer que a história de Higurashi Outbreak não faz parte do jogo e mostra que a falta do principal responsável pelo design de Hinamizawa não anula as situações ruins. Muito pelo contrário, além disso, mostra revelações importantes que não foram mostradas na trama principal. E aí a gente continua, né, galera, com o Higurashi no Nakokoro ni Go. O anime que a gente começou os reviews de Higurashi, né, lá em 2020. O anime foi produzido pelo estúdio da Passione, né, e por conta do Covid, eles acabaram adiando a estreia, que era para ter sido em julho de 2020, para outubro de 2020, como remake de Higurashi no Nakokoro ni. Porém, com o lançamento do segundo episódio, o nome mudou para Higurashi no Nakokoro ni Go. Inicialmente, era uma incógnita saber se o anime ainda era um remake ou era uma continuação. Os seiyus e a maior parte do staff que faziam seu trabalho também pensavam que era um remake. Uma das poucas dicas foi dada para a seiyu da Satoko, em que disseram que ela deveria trabalhar mais sua personagem porque teria uma relevância muito maior do que antes. Higurashi Go, Go igual a Karma, é um anime original escrito e supervisionado pelo próprio Ryu. A ideia dele é agradar os fãs de Higurashi ao mesmo tempo que atrair novos fãs, né? Ele disse que Higurashi Go seria um ponto de partida para muitas pessoas, como nós, aqui no canal. Porém, há várias referências a outras obras da franquia de When They Cry, criadas por ele, como o Mineko no Nakokoro ni, que vai ter vídeo no canal, por sinal, Sikonya no Nakokoro ni, esse eu não sei ainda, e até mesmo bastante dentro de Higurashi, o próprio diretor do anime aconselhou que se veja as histórias da franquia, né, para ele conseguir aí mais conteúdo. O roteiro, embora fosse originalmente feito pelo Ryu, foi feito para uma série de TV, dando contextos gerais para que os complementos mais detalhados fossem feitos pela produção. O autor revelou que não houve dificuldades para explicar a história, haja vista que a maior parte da staff já era fã de Higurashi. A diferença do Go para o clássico é visível. As fotografias, a dublagem e até mesmo a animação tiveram melhoras muito consideráveis. Entretanto, nem tudo são flores. Logo de início, no segundo episódio, o projeto já dava sinais que poderia dar algum problema. Esse episódio foi terceirizado para outro estúdio, o Frontier Engine, que por sua vez também terceirizou em partes para outro estúdio, o Debris, e recorreu ao suporte do estúdio Giga e de outro estúdio que não se foi encontrado seu nome. Provavelmente por ter trabalhado anteriormente com hentais, porém o resultado foi um sucesso graças aos diretores e chefes da animação. Infelizmente, a produção teve mais problemas a partir da segunda metade do Go. Segundo o diretor do anime, alguns desses episódios não tinham nem storyboard. O cronograma estava apertado e foi decidido que os episódios seriam feitos sequencialmente, um por um, o que não é normal, pois nos animes há uma quantidade de episódios sendo feitos simultaneamente. A próxima temporada, Higurashi no Nakokoro ni Sotsu, Sotsu significa graduação, mostrou-se com problemas de produção mais visíveis, com apenas um intervalo de 3 meses. A nova temporada teve cenas reutilizadas do Go. Entretanto, Sotsu possui perspectivas bastante diferentes do Go, mas mesmo com tantos problemas, o visual teve pouquíssimas baixas, como dito antes, com designs bastante consistentes ao longo de toda a história. Assim como o anime, há também o mangá Higurashi no Nakokoro ni Go, que adapta o anime.
Entretanto, possui algumas mudanças e se ramifica, surgindo a sua continuação chamada Higurashi no Nakoroni Jun, que toma um rumo bastante diferente de Higurashi Sotsu. Então, né, galera? Essa aí é a estrutura, vocês viram os OVAs, o novo anime que a gente entrou ali, que foi a introdução pra nós, que foi Higurashi no Nakokoro ni Go, seguindo do Sotsu, né, que foi uma tristeza de assistir, mas se vocês quiserem saber sobre tudo isso, vão lá assistir as lives. A gente chega aí com uma conclusão bem rápida, conclusão não, né, mas assim, uma ideia aí de como a gente consegue assistir Higurashi, que é o que todo mundo aqui veio fazer, né? Então assim, galera, o ideal é assistir Higurashi em ordem cronológica, e eu apoio muito essa ideia, tá? Porque quando eu assisti o primeiro anime, eu entendi o que aconteceu no Gol. Então, mas assim, o Gol, tranquilo, nem, sem problemas nenhum. Só que parece que o Gol foi feito pra gente que já sabia de uma coisa ou outra com relação a Higurashi. Como eu tinha comentado, começar pelo primeiro anime de 2006, você vai se deparar com alguns visuais meio difíceis também, de você assistir os traços, né, aquela animação horrorosa, mas você vai ter mais noção de como é que é a história. Enquanto o Gol, o visual é mais bonitinho e tal, você consegue ver, né? Embora o gore seja às vezes mais horripilante, no bom sentido, beleza? Mas a sua compreensão depende de ter visto a história antes, né? A que precede. Então, principalmente com relação à trama das coisas que acontecem em Hinamizawa e etc., cronologicamente fica mais correto. Só que assim, o ideal mesmo, é ver a história original através das sound novels, né? Não tem muito o que fazer, é o material no qual foi adaptado. O mangá da história clássica e o do Go e o do Jun também conseguem aí cativar vocês ainda mais do que os animes. Tem algumas coisas que nos outros, por exemplo, não deu certo, que o Jun acabou conseguindo trazer melhor aí, mas um feeling melhor pro jogo. Eu concordo com você, eu acredito que começar pelo clássico é mais fácil mesmo. A gente começou pelo Gol, eu não vi os clássicos, né? Quem conhece aqui o canal sabe que eu tenho problemas com animações. Então eu vi o Gol, eu vi o Sotsu e vi alguns OVAs e assim, para quem quer começar nessa ordem esquisita, que foi a que eu comecei, vocês não vão pegar todas as referências, mas também não vão ficar perdidos. Isso é uma coisa boa. É parecido com o esquema de Star Wars, se vocês pararem para pensar. Porque você tem o 1, 2, 3, que é o epílogo, mas quem saiu antes foi o 4, 5, 6, que é a história original. Só que você assistir até esses novos que saíram agora, você não vai ficar perdido na história. Você vai perder informações, mas não é coisa que vai ter a sua experiência estragada. Então, eu acredito que das duas formas é possível assistir, contanto que você assista a obra completa. E outra, tia, até passando para você, eu quero saber a sua opinião. Para quem quer algo moderno, começar pelo Gol é a melhor porta de entrada, né? Com certeza, porque o Gol, além de ter uma animação muito melhor do que o primeiro, a história, né, a qual ele aborda, assim, não é spoiler nem nada, gente. Os nossos próprios comentários já falaram tudo, parecia um remake. Então, vários acontecimentos do Gol aconteceram no primeiro também. Alguma coisa ou outra não aconteceu, algumas coisas em alguns arcos em específico ficaram deixados de fora e algumas modificações foram feitas em alguns arcos também. Então, você vai ter sim uma diferencinha ali, outra aqui, mas o Gol também, zero problemas em começar pelo Gol, porque eu acho que realmente traz aí o principal, que é a história do que aconteceu, né, o que acontece em Hinamizawa. Ninguém fica de fora. Mas eu ainda gosto do plot de Sotsu, porque foi novo, como é que fala? Foi como se eles quisessem trazer algo novo, assim, que nem o que o Ryu tava falando, ele queria trazer novos fãs, mas ao mesmo tempo ele também queria agradar os velhos fãs, e eu acho que ele conseguiu fazer isso, não tanto com Sotsu eu acho que foi um desespero ali, 15 episódios muito rushados, mas eu ainda acho que vale muito a pena, é uma experiência muito legal. Então eu acredito que a gente falou sobre tudo, né? Fica só agora faltando o quarto vídeo com a nossa conclusão, contando um pouquinho da nossa experiência, de como foi assistir Higurashi, fazer os vídeos aqui no canal e concluir esses documentários em 4 partes, que foi o que a gente planejou. Era para ser um, né? Mas como ia ficar muito grande, a gente resolveu dividir em 4 e lançar durante o mês inteiro. Não se esqueçam de deixar o like, porque ajuda muito e divulga para todo mundo, porque vocês vão ajudar o canal imensamente. Agradecendo o Marcos de novo, todo vídeo a gente vai agradecer ele pelo texto, pelas informações. Entre no nosso grupo do Discord, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, sigam a Ti no Twitter
E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!